Oi, irmãos e irmãs, paz seja com todos durante esse dia, nessa segunda-feira maravilhosa que Deus nos concedeu, né? Nos livrando aí e nos dando um sono tranquilo, né? E vamos continuar aí com as nossas meditações em busca das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a executam. E nós estamos vendo aqui o quê? Estamos vendo o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus Cristo está apontando alguns frutos, né, das religiões que tinham ali no seu meio, né, que tinham ali naquela época. Os escribas, os fariseus, os saduceus, né, só eram vários grupos, né. Então nós paramos aqui no versículo 33, nós não vamos ler todos os versículos, vamos ver os versículos que são principais e que fala exatamente, né, nas árvores e nos seus frutos. Quer dizer, as árvores são quem? As árvores são as pessoas, né? E os frutos são as obras, né? Não é isso? Então ele está falando aqui das obras dos escribas e dos fariseus e dos religiosos daquela época, né? Aí estão incluídos os sacerdotes, os levitas, né? E todo o povo de Israel, mas principalmente os líderes, né? Aquelas pessoas a quem estava confiado, né? O, quem estava confiado a defesa, né, da lei, não é isso? O ensino, né, da lei, o ensino do bem, né, e das boas obras. Então aqui no capítulo 33, né, do versículo 23 de Mateus, ele diz assim, ó, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha aí, irmãos, são palavras duras, né, que o Senhor Jesus utiliza, né, todo o tempo, para exatamente qualificar essas pessoas, esses falsos cristos, esses falsos profetas, né, falsas igrejas, né, elas são serpentes, são raça de víboras, pessoas malignas, né, que estão falando no nome dele. Aí no 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Olha aí as obras que as falsas religiões fazem. Isso aí é a obra delas, ó. Né? Então o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo o que aqui? Que ele vai mandar profetas, sábios, apóstolos, né? Certo? Vai mandar doutores, vai mandar ministérios, e a uns deles matareis e crucificareis. Os apóstolos foram todos assassinados, pelo que a história conta, né? Não é isso? Vários profetas foram assassinados. Conta-se que o profeta Isaías ele foi cerrado, o corpo dele foi cerrado, né? Certo? E por quem? Foi cerrado por Manassés, que era um rei em Israel, né? Que esse rei não quis se submeter exatamente aos ensinamentos as correções, né, que Isaías estava fazendo na sua época. A outros deles açoitarei nas vossas sinagogas e os perseguirei de cidade em cidade. Então isso aí tudo aconteceu, né, e pode acontecer e está acontecendo no mundo, com certeza. No versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Olha aí, ó. Quer dizer, o Zacarias, né, foi morto entre o altar e o santuário. Já pensou, irmãos? Né? E aí ele dá testemunho de Zacarias e de Abel, e por extensão de todos os profetas aí que foram perseguidos.
né? No 36 ele diz, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre essa geração. Isso aqui depois nós vamos fazer, né, uma live sobre isso. Vamos fazer aí um vídeo, né, sobre isso aqui, porque quando ele fala sobre esta geração, nós vamos ver que tem um profeta que ele fala nas gerações, né? Então nós vamos aprofundar isso aqui um pouco. E aí no 37 ele vai falar de quê? De Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então o Senhor Jesus lamentando, né, sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, por quê? Por que você não me ouviu? Por que você não me ouve? Tantas vezes, né, eu quis exatamente que você e os seus filhos ouvissem a minha palavra e a colocassem em prática. Mas vocês não deram importância a isso. Pelo contrário, vocês pegaram os profetas e os mataram. Não é isso, irmão? Então aqui, ó, vamos passar aqui agora para o Mateus 13, para a gente falar um pouco sobre a parábola do semeador, né? Porque ela é importante, porque ela vai nos colocar aqui algumas coisas interessantes que as virgens prudentes, né, sabem, colocam em prática e estão vigilantes contra essas coisas, para que exatamente elas não sejam tomadas, né, de surpresa nas horas em que exatamente for necessário. Então aqui no capítulo 13 de Mateus, que fala sobre a parábola do semeador, nós vamos ler aqui o quê? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo. Então o Senhor Jesus está falando às multidões aqui, né? Certo? Ele estava atraindo multidões, né? Por quê? Porque ele estava falando coisas que atraíam o povo, de fato, né? Coisas novas, digamos assim, mas que na verdade muitas delas não eram novas, né? É que o povo tinha esquecido nas coisas, né? Porque os profetas estavam relaxando as coisas, mas também porque ele estava fazendo muitos sinais, né? Ele estava curando, né, as pessoas que tinham doenças, defeitos, né? Ele estava exatamente curando muita gente. Então aquilo estava atraindo. E aí, mais uma vez, juntou muita gente e ele contou a parábola do semeador. Aí ele diz o quê? Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmão, nós estamos vendo aqui, né? Estão aí as virgens aí, né? Certo? Nós estamos vendo aqui que no versículo 8, né? A semente que caiu em boa terra e deu fruto 100, outra 60 e outra 30, são exatamente as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a colocam em prática. Os outros ali, né? São as virgens imprudentes, né, as virgens loucas, que ouvem, né? Aí qualquer coisinha que acontece, elas simplesmente abandonam a palavra. Não é isso? Que nós vamos ver nas explicações aqui depois, que o Senhor Jesus vai exatamente explicar porque
perguntaram a ele o que significava aquilo, né? É isso, e por que ele estava falando em parábola. E aí ele disse, eu falo em parábola para que só quem entenda seja quem for dado, né? E quem é que vai entender? A igreja. Quem é que vai entender? As virgens prudentes. É isso, irmãos e irmãs? Então, por hoje ficamos por aqui. E paz seja com todos durante esse dia. E vamos, né, em frente, procurando exatamente viver esta palavra. Amém? Amém.